Olá pessoal, Pastor Leandro Batista, pelo site igrejasempolitica.org, mais um vídeo aqui, amém, da minha parte, para providenciar, obviamente, não só a atualização de fatos, como também informações precisas, né, do acervo bíblico, doutrinário desse site, para amparar todos vocês nessa visão bíblica puramente focada na vista para Cristo, no Calvário, no acontecimento da vida dele e buscarmos realmente em Jesus essa igreja concreta, fiel, absoluta e exclusiva de Jesus. Amém? Esse é meu apelo a todos aqueles que já se cadastraram no site, aqueles que ainda estão pensando se vão fazer isso, mas lembrando que também esse vídeo está sendo postado pelo Verdade em 10 Minutos, com o objetivo, obviamente, de chamada, de convocação daqueles que querem participar desse propósito, ok? Lembrando que todo o site providencia divisões doutrinárias para a defesa disso, né, de amparar cada um de vocês, biblicamente, doutrinariamente, né, nas escrituras, e como realmente refutar esses instrumentos da abominação, posso dizer assim, esses lobos devoradores da Igreja de Cristo, e ter um comportamento bíblico direcionado, focado sempre à altura da luz do nosso Senhor Jesus, para que seja defendida essa verdadeira fé. Amém? Uma igreja sem política é um dever, é uma responsabilidade. Isso é uma questão não só de fé, mas moral. Também moral. Bom, hoje, aqui pelo site e também pelo Verdade em 10 Minutos, o nosso tema aqui é misturando política e religião com Silas Malafaia. Bom, vejam bem vocês que a minha perseguição em relação a esse senhor, a esse indivíduo, não se deve ao fato de uma questão pessoal. Se deve à questão de que ele quer estar entre os holofotes, né? Ou entre os principais que defendem a política dentro da igreja. Então ele, se permitindo a isso, e se colocando à frente, né, de todos os líderes, e como mesmo ele diz, né, a voz profética, eu sou obrigado a falar dele, tá? Vejam bem, eu não tenho problema pessoal nenhum com ele, até que eu saiba, tá? Mas é um debate teológico, é um debate bíblico, né? Aqui, tanto ele como eu e todos aqueles que lideram uma igreja pertencente a Cristo, estão responsabilizados, né, e submetidos, escravos e cativos da doutrina bíblica vista em Cristo. Então a prerrogativa não é dele, não é minha, não é de ninguém, é de Cristo, e ela tem que ser usada legitimamente. Então meus objetivos, é importante esclarecer isso a vocês, que o meu propósito de expor exatamente a figura desse homem se deve ao fato dele querer exatamente sempre estar na frente, né, daqueles que defendem a política dentro da igreja, tá bom? E ele fez aí uma live agora, dia 13/9/2020, falando mais coisas sobre isso, tá? Então, meu tema é avaliar o comportamento religioso dele, psicológico dele, inclusive até, então, doutrinário, tá? Os meus propósitos com esse tema de hoje, misturando política e religião com o Silas Malafaia, é elevarmos aqui os princípios da função reguladora, né, da Igreja de Cristo, por personalidades eleitas por Jesus, testemunhais, comissões, dentro da dispensação que é Cristo, não a igreja, né? Que é o que, na verdade, nós colocamos aí no site para você. E os meus objetivos mais específicos aqui é comentarmos o evangelho dele, Silas Malafaia, que, para provar a importância da política na igreja, recorreu à religião e não as escrituras, tá? Usa como fundamento a história da religião, usa o termo cristianismo, que nem é bíblico, e que estruturalmente, ok, segundo ele, muitas crenças estão sustentadas pela religião do cristianismo, não só crenças, como também sistemas, tá? E ele não usa a raiz primitiva, ele não usa o fundamento essencial, o fundamento processual, né, que é a igreja concreta que Jesus instituiu.
tá? Ele usa história de religião, ele usa o termo cristianismo, que não tem nada a ver com as escrituras, ok? Por mais que alguns acreditem aí, e sem falar também que agrega muitas crenças na religião cristã, segundo ele, mas obviamente sem uma raiz primitiva disso, bíblica e lógica, inclusive. Bom, primeira coisa que eu tenho que, na verdade, registrar aqui para vocês, o que eu coloquei no site, e a gente tem que, na verdade, pontuar muito claro isso aqui, tá? O evangelho não é da igreja e a prerrogativa não pertence a ela, tá? Pertence a Cristo. E ele cedeu, emprestou provisoriamente à igreja, tá? Estas funções ou essa prerrogativa reguladora. Então é muito importante, pastor, eu expor aqui alguns detalhes que eu falei lá no site, que estão lá os textos bíblicos, as orientações textuais e tudo mais, ok? Mas eu tenho que colocar aqui esses pontos primeiro para depois comentar qual foi o comportamento desse cara em relação à opinião dele, política e religião, tá? Então tem 3 coisas importantes que eu coloquei no site para vocês aí. A autoridade do pensamento teológico, parte de quem? Essa autoridade só pode ser encontrado na autorrevelação de Deus, pessoal, personificada, ok? Onde sempre identificamos a causa mais suficiente do que a razão, né? Do que nós mesmos, por isso supra-humana, tá? De nível elevado, aquele que vem de cima é sobre todos. E é maior, ok? Cujo princípio, método ou sistema, que é a carne dele, a vida dele, a pessoa dele, depende de nós. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não depende de você, nem de mim, nem do que você pensa, nem do que você quer, é a mesma coisa para mim, ok? Ou para todos nós. O que interessa é assim diz o Senhor. O que interessa é o que ele diz, certo? Então esse princípio, esse método, esse sistema que independe de nós, ok? Não tem categoria mental ou formas de razão, porque senão se compromete. Ou uso de pressupostos, ou ideias inatas. Por isso a gente considera o evangelho como puro conceito, porque o autor disso é Cristo, tá? A palavra se personificou, o verbo é ele, ok? E o padrão provido vem dele, para a igreja. E o instrumento da autoridade da igreja consiste nisso, provar que Jesus realmente falou aquilo, ou fez aquilo. Se ela não tiver condições de fazer isso, então tudo que ela, obviamente, passar além dele, ela peca, ela erra, e aí já nós temos uma heresia configurada. Então a autoridade do pensamento teológico é aquilo que está assinalado na obra, na face, na pessoa exclusiva, única de Jesus Cristo. E a igreja é uma consequência disso, tá? Primeiro detalhe. Segundo, unidade instrumental desse padrão ministerial, que é o serviço cristão. Bom, se Jesus ele provê, né, o fundamento essencial disso, a igreja pega, pela graça e pela misericórdia, para usar essa unidade. E quando eu falo unidade, é o seguinte: não tem pontos de vista, não há pontos de interpretação, não há interpretações, ok? Há uma unicidade, tá? Uma única fé, uma unicidade, ok? E isso está explícito na obra testamentária, não só pelos profetas, como também pelo próprio Cristo, tá? E essa unidade instrumental, a hermenêutica disso, a exegese disso, é Cristo. Então ele provê à igreja esse fundamento essencial para que ela usufrua, segundo a sua graça e a sua misericórdia, para um serviço e para um ministério, ok? Tá? Segundo ponto. Então, na fonte, Cristo chega para nós multiplicações e expressões disso, Cristo, tá? Que comunicam este compromisso decisivo e irrevogável, porque não pode ser modificado, por isso pedra angular, ok? Para o serviço cristão. Então procede da vida dele, da pregação dele, do ensino dele, dos tipos de milagre, perdão de pecados, instituição de sacramento, que é uma crise hoje dentro da igreja. Respeitar isso,
serviço e etc. Então, da parte de Cristo vem para nós, amém, ações testemunhais, né? A materialidade disso para que a igreja realmente seja a sua continuidade, tá? Então, quando a gente fala, agora vem o terceiro ponto, quando a gente fala de governo eclesiástico, ou propriamente dito, a igreja, nós estamos falando de uma representatividade de atividade, de conjunto de valores, de procedimentos, de critérios, de princípios, de normas que procedem de Cristo. Então, se ele não disse, se ele não falou, se ele não fez, se ele não pediu aos apóstolos, à igreja, que também fizessem, ok? Por que a de hoje faz? Vocês veem que é um raciocínio lógico, tá? Isso cabe honestidade. Então, por exemplo, eu vou até antecipar aqui, por que eu tenho que, para tratar a legitimidade da política dentro da igreja, eu tenho que buscar o fundamento disso, a explicação disso, na história religiosa, ou das religiões? Por que eu tenho que usar o termo cristianismo, que é um termo vago? Vago por quê? Porque ele está todo comprometido historicamente. Eu me refiro, obviamente, à história, né? A história das heresias, que cristianismo é a história das heresias. Evangelho é a verdade. Então, por que eu preciso me inspirar, né, na história das igrejas, se Cristo é a base, se ele é o fundamento, se ele é o padrão, se ele é o instrumento dessa autoridade? Então, meio que esse camarada, ele usa um esquema de controle de mentes, de persuasão, porque ele é bom nisso, para intimidar as pessoas, para meio que coagir elas a obedecer. Então, ele prega uma coisa que ele acredita, ele prega uma coisa que, na verdade, ele acha que é certa e que ele tem interesses. E faz todo mundo do outro lado acreditar. Tá? Acreditar nisso. Mas ele como autoridade, ele como líder de igreja, ele como líder cristão que se titula cristão, ele precisa entender isso como grande parte. Que o instrumento, que a autoridade do pensamento teológico é Cristo e o que ele fez, tá? E o instrumento do padrão ministerial da igreja, tá? É único. E a igreja só cabe a contemplação e a obediência disso, não a formulação, não a interpretação, não a autoria. Aí é que está a questão, porque a escritura é Cristo. Não são os discípulos, não são livros, não são letras. É Cristo, é a vinda dele aqui, a plenitude dele aqui, a presença dele aqui. Certo? E aí vem o terceiro ponto que eu coloquei no site. Governo eclesiástico não é uma hierarquia institucional. Não é vista por cargos, não é vista por aparelhamento, não é vista por arquitetura, não é vista daquele ângulo arquitetônico. Tá? Igreja é reconhecida pelo conjunto. Pastor, do que o senhor está falando? Pregação. Primeiro detalhe que eu coloquei no site aí, pregação. Você quer identificar uma igreja, ouça o que ela ensina, ouça o que ela fala. Mas não olha para a aparência, não olha para a estrutura. Tá? Porque se for uma igreja de Cristo verdadeira, ela não vai presidir. Ok? Ela não vai mandar. Ela vai ser responsável, que foi o que eu coloquei aí no site. Não existe aquele que preside. Não existe aquele que é eleito. Né? Como muita maioria das igrejas aí, elas têm essas convenções, onde são feitas eleições para quem vai assumir a presidência da igreja. Uma espécie de sindicato. É uma banalidade, vamos dizer assim. Então, dentro da igreja verdadeira de Cristo, não existe o que preside, não existe o eleito, existe aquele que é responsável. Responsável pelo conjunto, responsável pelas funções, responsável em dar continuidade e sequência àquilo que Cristo ordenou. Tá? Então, é um conjunto de valores, de ações, de atos apostólicos, tá? E não uma hierarquia. E não uma divisão, não uma empresa, não uma instituição. Porque parece que está organizadinho, tudo lindo e maravilhoso, mas quem está usando isso é o diabo. Como a igreja desse cara aqui. Entendeu? Essa é a questão.
Mas em compensação, a gente sabe de longe se a igreja é verdadeira ou não, porque ouvindo o que eles ensinam, olhando o comportamento ministerial deles, o andamento, né, deles, a gente percebe que não tem nada a ver. Que se trata de uma fachada, e aí a gente vai entrar naquela polêmica, né, que já foi, obviamente, denunciado por mim no Verdade em 10 Minutos, de que, se tratando aqui desse país, do Brasil, desde a época da ditadura, né, a maçonaria certificou pelo protestantismo americano em inglês, como também escocês, de que o Brasil fosse todo moldado por uma educação religiosa que a maçonaria construiu e criou, e agora vem alguns detalhes que eu venho denunciando na Verdade em 10 Minutos, tá? A igreja ela foi dominada para que pudesse cumprir protocolos de educação, entre aspas, evangélica, com elementos modificados. Aí vai entrar uma extensão de denúncia aqui, que eu não quero tomar, obviamente, esse tempo aqui para falar isso. Mas quem quiser, entra na Verdade em 10 Minutos, que eu falo muita coisa lá, ok? Mas em compensação, deixar claro para vocês o quê? Aonde eles mexem? Aonde eles mexem? Eles mexem no núcleo desses valores, tá? Eles trabalham exatamente os elementos essenciais e principais dessa educação e desse ensino que vão ser introduzidos ali. Eu digo temática, eu digo pauta, eu digo prioridades, eu digo alvos, objetivos dessa comunidade. Então, a maçonaria controlou a igreja, vem controlando ela e chegamos ao ponto do que estamos hoje, né? Da igreja do circo, da igreja contemporânea, da igreja do novo paradigma, tá? Que Silas Malafaia mesmo, e grande patota com ele, faz parte, né, desse movimento Willow Creek, desse movimento Bill Hybels, né, da igreja etiquetada, da igreja dinâmica, da igreja humana, da igreja moralista, né, do moralismo sem fé, de uma igreja rica, de status, etc, etc. A gente vai entrar em tendências aqui, ok? Bom, esses são alguns detalhes do nosso site que estão à disposição de vocês no igrejasempolitica.org. Agora, falando de Silas Malafaia, quando pega para discutir política e religião, tá? Quais são os fundamentos que esse homem usa? E toda a live dele ou todo o vídeo dele é a mesma coisa, ok? Essa live dele foi dia 13/9 de 2020, repetindo aqui, tá lá como título no YouTube lá, Religião e Política se misturam sim ou não? É o título lá, ok? E aí ele pega como fundamento principal para discutir o que ele vai discutir, sem texto bíblico, sem referência, e como nós podemos respeitar um indivíduo desse. Fala para mim. Que não dá referência contextual. Ele cita 2 ou 3 versículos ali sem contexto, interpretando como ele quer. Mas se você ver o vídeo, eu vou falar alguns pontos que ele citou lá, ele usa 3 fundamentos para querer exatamente defender política dentro da igreja ou política na religião, tá? A história da religião, que não é a autoridade do pensamento teológico, tá? Cristianismo. Eu estou mostrando aqui que o cristianismo no Ocidente, a reforma protestante está perpetrada na sociedade. As leis de direitos humanos e direito à vida vêm do cristianismo, não vem de onde? Vem de anjo? Vem de marxiano, por algum acaso? Ou de comunista? O cristianismo, ele é um termo. Ele é um termo. Ele não é uma palavra bíblica. Ele é um termo genérico. Está embutido no cristianismo e no catolicismo. A grande parte da era medieval, da era contemporânea, a Igreja Católica foi uma das igrejas mais influentes, ok? Então ele embute tudo isso aqui, usando esse termo. Toda desgraça, ele considerando o cristianismo toda desgraça. Mas vamos lá, um termo que não é bíblico. E terceiro ponto, o protestantismo. É a reforma protestante que faz a passagem do mundo medieval para o moderno. É a partir da reforma protestante que se produz nesse mundo ciência como nunca. Tá? Que é um berço religioso
maçônico, que eu não vou poder entrar nesse mérito hoje aqui, mas se prova que grande parte da escolástica ou do escolaticismo, né, todo ele foi feito por iluministas, de lá saiu a ênfase do gnosticismo, calvinismo, que é berço maçônico puro, o protestantismo presbiteriano é maçonaria pura, batista é maçonaria pura, tá? Lutero também tinha influências maçônicas. Então, quer dizer, a única coisa que a gente pode tirar de repente da era medieval de benefício para nós foi a tradução para a nossa língua das Escrituras Sagradas, e mesmo assim corremos risco, porque aqueles que a traduziram depositaram essa tradução na mão de gente que vem alterando a Bíblia faz muito tempo. Bom, mas ele usa essas três vertentes: história da religião, cristianismo e protestantismo. Para quê? Se quem, na verdade, precisa ou tem autoridade para dizer se pode ou não é Cristo, por que vai usar esses três elementos aqui completamente fora? Bom, mas eu venho dizendo a vocês aqui que existem aqui 4 pilares de tendências iluministas, de princípios maçônicos que estão presentes no movimento evangélico, e eu tenho que destacar porque Silas Malafaia se encaixa direitinho em todos eles, tá? Primeiro, a teocracia, que já não é uma coisa bíblica. O conceito de que Deus governa por um rei ou por um líder estatal, ok? Não é Bíblia. Segunda, patriotismo, conceito de que Deus ele pode governar por uma nação. Isso aqui rendeu para os Estados Unidos, tá? A teocracia e patriotismo rendeu para os Estados Unidos, no protestantismo lá, aquilo que Al Gore, inclusive, até assume, num dos seus livros que eu já li, ok? Rendeu para os Estados Unidos a geopolítica. Tá? Então esse conceito aqui tem que fundamentar. Deus realmente governa por uma nação, por uma bandeira? Não. Deus ele se revela e governa pela vida do filho. Não por nação, nem por rei. Isso daqui, raízes, vem de rebeldia e rebelião contra Deus, mas não é minha pauta explicar isso para você aqui agora. Mas tenho vídeos falando sobre isso aí. O cosmopolismo, outra corrente de pensamento herética. Cidadania planetária é esse cosmopolismo, tá? Cidadania, ou reino no mundo. Silas Malafaia mesmo diz que o reino de Cristo foi colocado aqui na terra. Vou falar isso aqui. Nesse vídeo mesmo ele fala que o reino de Jesus foi colocado aqui na terra. O reino de Deus é para ser implantado na terra. Jesus falou, vem o teu reino, não é vai o teu reino. É vem o teu reino. O reino de Deus é para ser implantado na política, nas ciências, nas artes, na educação, no entretenimento, no judiciário, no executivo, no legislativo. Aonde está escrito isso aí? Tá? De que cristianismo é cidadania. Não é cidadania. Tá? Eu digo evangelho é cidadania, não é cristianismo não. Evangelho é cidadania. Não é cidadania. Evangelho é missão. Tem nada a ver com cidadania, mas ele mistura tudo para enganar. Aristocracia, outra tendência que eu venho denunciando como princípio maçônico há muito tempo dentro da igreja. Tá? Contextualidade material. De que Deus prometeu à igreja transferir as riquezas do mundo para ela. A maldita teologia da prosperidade, que isso no evangelho que o nosso Senhor pregou não existe. Tá? E a teosofia, que é uma mistura de filosofia e religião, ok? E no movimento evangélico ela pode ser percebida pelo existencialismo, cujo homem é a centralidade e o que ele precisa também, tá? E o evangelho não dá pauta para isso, sequer dá vista para isso, de que o homem seja a coisa mais importante. Então são tendências aqui que podem ser estudadas por você e que, obviamente, estão no comportamento ministerial desse homem, como também de todos que sempre estão ao lado dele, como líderes de igreja. Agora, ele vai para um debate de religião e política para querer falar sobre isso, e olha o que ele diz aqui. Né? Bom, eu disse aqui que o instrumento da autoridade do discurso teológico, a fonte disso é Cristo. Tem que se provar que Jesus disse pela obra dele isso, pela pessoa dele isso, pelo seu testemunho, pelo seu ministério, tem que se provar que ele realmente disse isso, que ele fez isso. Tem que dar referência bíblica, contextual,
ok? Como respeitar uma pessoa desse tipo que ela não demonstra no que ela debate, no que ela fala, uma fé sob consulta? É que eu venho falando sempre, é uma fé sob consulta. Bom, se a autoridade do pensamento teológico, o instrumento do padrão ministerial é Cristo e a igreja é esse conjunto, meu senhor, por que você não dá mais evidências para nós, bíblicas e históricas, de que Jesus ele tenha exercido essa função, de que ele tenha vivido essa experiência de articular religião e política, de estar entre o Estado, de conviver entre estatais, ou se relacionar com políticos, ou recebê-los dentro do ambiente do seu culto, da sua pregação, ou ali, até mesmo, em suas atividades. Eu não vi meu Senhor fazendo esse tipo de coisa, não. E nem os apóstolos fizeram posteriormente. Todos que entravam lá para ouvir a mensagem eram iguais, não eram vistos como políticos, nem como pobres, nem como ricos, mas como pessoas que deveriam se arrepender e se converter, porque Jesus veio para elas. Ele não dá referência bíblica, ele não dá texto, ele não dá exemplo, ele não dá nada. Ele só chega com 2 versículos lá e gritando e enfiando goela abaixo de quem está escutando ele, com esses 3 fundamentos rasos: religião, cristianismo e protestantismo. Disse que Jesus atribuiu ao diabo somente a mentira. Só tem uma coisa que Deus atribui ao diabo: a mentira. A mentira. É a única coisa que é atribuída ao diabo. É a mentira. Disse que só foi atribuído ao diabo somente a mentira. Mas o meu Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Ele é o príncipe do mundo, né? Ou seja, visão cosmológica está comprometida, ok? O mundo está à mercê desse poder satânico, disse o meu Senhor, tanto que crucificaram. Só que a cosmologia de Silas Malafaia não pode se comprometer, porque ele torna seus fiéis cidadãos do mundo, cidadãos da terra, e injeta, né, o incentivo do cumprimento do dever civil para instrumentalizar política e tornar a igreja uma coisa do Estado, prega a teologia da... Então ele precisa da cosmovisão, né, nesse ângulo do evangelho que ele prega, uma cosmovisão de um mundo que possa ser transformado, trabalhado, de um mundo que tenha perspectivas, de um mundo que ainda tem esperanças. Não do mundo que Jesus disse, que o diabo já governa, é o príncipe e já está condenado, certo? Mas esse é o evangelho que o nosso Senhor pregou. Ele também diz aqui que o dever cívico, ele fala de dever cívico, né, consertando aqui, e diz que o dever cívico é o que, na verdade, justifica a política dentro da igreja, porque todos nós precisamos de requerer ou defender direitos. Vamos deixar de palavras, sabe? Não, eu não voto, não. Eu não quero saber disso. Você não quer saber disso, não? Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando o teu patrão te mandar embora, se ele não quiser pagar teus direitos, não vá na justiça trabalhista, não, porque isso é cidadania. Se alguém te ameaçar de morte, não vai na polícia denunciar não, porque isso é cidadania. Só que tem uma coisa, se a Bíblia fala de dever cívico, que não é cidadania, tá? Essa palavra cidadania na Bíblia tem outro sentido, cidadania celestial. Dever cívico nas escrituras sagradas não é vida política. Dever cívico é responsabilidade moral. Dar a César o que é de César, tributação, é responsabilidade moral. Não é vida política. Não é instrumentalização política. Não é igreja estatal. Então ele quer transformar o dever cívico numa posição política. E dever cívico nas escrituras é dever moral. Não é vida política. Então ele está pegando uma liberdade ou uma condição para transformar numa licença, para pôr política dentro da igreja. Tome cuidado com isso. Direitos civis existem na Bíblia, pastor? Sim. Como também deveres cívicos. A gente tem que cumprir por uma questão moral.
Porque o que é certo, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. De quem que a moeda é dele? Então, tributa e paga. Dever moral. Mas esse dever moral não pode ser transformado em vida política e sequer também em posição política. Não é por causa desse dever moral que a política tem que entrar dentro da igreja e eu sair transferindo a autoridade da igreja e também o seu ofício para as ruas para virar movimento político, virar movimento social, sair abençoando o político, orando por político dentro ou fora da igreja, que é o que vocês veem acontecer aí. Então, uma deturpação maligna, e ele sabe disso. Mas ele precisa distorcer porque ele tem interesses, obviamente. Já falei aqui que ele recorreu à história da religião, do cristianismo, do protestantismo, e fala de paradigma cristão. O mundo ocidental está sustentado no paradigma cristão. Tira o cristianismo do mundo ocidental, não tinha mundo ocidental. Caramba, paradigma cristão. Então qual é o paradigma cristão? Nas escrituras sagradas. Acabei de falar aqui, pô. É Cristo. O fundamento essencial, processual, cognitivo da teologia é Cristo. A igreja só cabe a contemplação e a transmissão disso com legitimidade. Como que pode história da religião, cristianismo e protestantismo se transformar em paradigma cristão para esse homem, pelo amor de Deus? Da onde ele tirou isso, caramba? Aprendeu com bandido dentro da cadeia, só pode. Obviamente, aprendeu da Assembleia de Deus. E aí, ele, em sequência, ele diz aqui que o reino de Cristo era para ser implantado na terra. O reino de Deus é para ser implantado na terra. Jesus falou, vem o teu reino, não é vai o teu reino. É vem o teu reino. O reino de Deus é para ser implantado na política, nas ciências, nas artes, na educação, no entretenimento, no judiciário, no executivo, no legislativo. E é cultura, é arte, é esportes, é política, é economia, é vida social. Ele diz que o reino de Cristo, nas minhas palavras, está sendo representado por segmentos públicos e privados. E lá em João 18:36, Romanos 14:17, meu Senhor diz, meu reino não é desse mundo. E nem daqueles que o seguem. Mas esse cara transfere o reino dele aqui para este mundo, para essa terra, e ainda está representado por segmentos públicos e privados, obviamente de gente da igreja dele que está à frente, liderando. Porque aí entra como recurso para a igreja dele mais dinheiro ainda. E eu venho falando para vocês, senhores, Silas Malafaia, como todo líder evangélico, o interesse dele de pôr política dentro da igreja é porque apoio político rende patrimônio, rende favores, ganha-se imunidade e favor político em troca de voto, em troca de apoio, ganha-se passaporte diplomático. Entenda, por que um pastor vai portar passaporte diplomático? O que ele faz que interesse tanto assim ao Estado dar a ele um passaporte diplomático? Eu vou dizer para vocês o que se transforma um passaporte diplomático na mão desses caras. Sabe o quê? Transferência de recurso financeiro de um país para o outro, sem contabilização. Eles transferem riqueza de um lado para o outro, sem passar pela alfândega. Vocês têm noção do que nós estamos falando aqui? E sem falar desse cara aqui, que ele já escolheu tantos partidos, já removeu tantas siglas partidárias da sua camiseta, e quando vão perguntar para ele o porquê das escolhas equivocadas, ele diz que todo mundo erra. Que todo mundo está passivo e erra, mas que é errando que se aprende e que se acerta, né? Só que o jumento de Silas Malafaia tem que falar, a mula tem que falar para esse cara aí. Para, pô! Mas você está ali, expressando ali a sua fé, a sua bênção, dando a extrema unção, dizendo que o Senhor revelou que é aquele cara que indicou que ele tem propostas políticas
parecidas com o evangelho, como disse do Lula, como disse também, e falou do Bolsonaro. Olha o absurdo que Deus elegeu o Bolsonaro, que Jesus o colocou lá na cadeira para presidir. Então são indivíduos como esse que eu classifico, como disse o meu Senhor, mercenário e bandido. São indivíduos como esse que tomaram a frente do evangelho aqui nesse país e nós estamos caminhando para onde já estamos, né? À beira de um abismo, de um colapso, de um fracasso, de uma igreja envergonhada, rendida, que a sociedade mais não respeita. Não tem respeito nenhum. É gente fazendo gozação, piada, stand-up com o evangelho, com a igreja, entendeu? Eu tenho até um caso recente de um cara que foi lá e processou as Portas do Fundo pedindo uma indenização, uma igreja aí, e que as Portas do Fundo ganhou a indenização de não sei quantos bilhões aí. Ganhou a indenização e não vai precisar ressarcir por ter feito piada com Jesus. Como é que a igreja vai ser respeitada com gente pregando esse tipo de coisa, falando esse monte de besteira? E gente que é tudo desviada, que um dia já foi de igreja, que sabe que o evangelho não é isso. E não respeita. Entendam, senhores? Enquanto não houver uma iniciativa, tá, organizada, profética, da parte daqueles que enxergam tudo isso que eu estou falando aqui e reconhecem, de defender a igreja, nós vamos continuar trazendo notícias desse tipo para você. A apostasia tem que se cumprir? Tem que se cumprir. É profética? É profética. Mas você vai ficar com as mãos atadas, vai ficar frouxo, vai ficar covarde, vai ficar omisso, vai se distanciar disso tudo e assistir de palco a igreja sendo desgraçada? Ou vai defender o que é do Senhor? Essa é a questão. Por isso eu estou aqui. Para dar o meu posicionamento a você, como venho fazendo há anos na minha vida, que já vou para 30 anos de ministério já, apologético, já vou há 30 anos já de ministério público, não só de igreja, mas público também, e só falando disso. E sempre denunciando. Bem, meu tema é esse hoje, e eu quero encerrar aqui a minha fala desafiando ele, essa cambada toda de safada aí. Prova! Por Jesus Cristo na carne, na vida, na obra e na igreja que ele instituiu como modelo. Por isso, só tem 12 cadeiras para os apóstolos dele sentar lá, não tem a 13ª nem 14ª. Por isso, igreja modelo, e nós somos a continuidade. A igreja ininterrupta. Me prova que lá dentro desse núcleo que Jesus liderou e abençoou, e elegeu e consagrou, tinha isso aqui. Vocês não vão conseguir provar, ok? Então, por isso, meu apelo a vocês, desprestigiem, denunciem, é para escorraçar, é para esculachar mesmo, sem piedade, sem dó, de todos eles, E para que eles se defendam, não vale a sua voz, não vale o seu pensamento, não vale a sua ideia, não vale o seu argumento, porque a autoridade do pensamento cristão é o que saiu da boca de Jesus e o que está na face dele. Deus abençoe todos vocês. Espero atualizar aí as informações, porque tem bastante política na igreja e bastante movimentação e articulação que nós vamos ter que ser obrigados a expor para vocês, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Se cadastra no site, vai lá, põe o teu nome, ajude essa igreja, esse ministério, esse propósito profético, avisar mais gente aí. Deus abençoe vocês. Maranata, Jesus está voltando. Um abraço a todos. Até o próximo tema.